Olá, família Siloé, pastores Arthur e Carla, uma alegria muito grande estar com vocês nessa data, de comemoração tão importante de 20 anos dessa linda família aí na cidade de Rolândia e sendo uma influência, para toda a região. O pastor Arthur falou comigo e me senti muito honrado de poder me fazer presente. E mando aqui um abraço nosso do Sertão Nordestino, meu, da pastora Cidinha, do Caio, da nossa família para essa linda família. Queridos, o que Deus colocou em meu coração tem a ver com uma série de palavras que o Senhor foi ministrando a minha vida durante esses dias, esses meses que nós passamos para trás. Muita coisa eu compartilhei aqui com a igreja no Sertão Nordestino. E nessa data tão importante da igreja aí em Rolândia, eu queria compartilhar com vocês 6 marcas de uma igreja saturada pelo Espírito Santo. E deixar esse pequeno depósito compartilhando o meu coração com vocês. Então, em Atos capítulo 1, o escritor de Atos, que é Lucas, um médico, ele se apresenta e a gente lê a partir do verso 1, ele dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A sequência do texto nos mostra Lucas como um escritor, um médico zeloso, procurando ouvir testemunhos, procurando ler muito a respeito de todo o ministério de Jesus sobre a face da terra. E logo na introdução eu posso aqui enxergar a primeira marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo. É uma igreja que tem memória e honram aqueles que serviram antes. Nós sabemos que os fundadores da igreja Siloé de Rolândia são os pastores Rude e Graça, que vai aqui o nosso abraço para vocês, queridos, E uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja que tem memória, que sabe que não está construindo algo novo, mas que está dando sequência sempre a algo que alguém já construiu. Uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja cuidadosa com todas essas informações. E nesse tempo que vocês estão completando 20 anos, por certo, é importante que os novos que estão chegando agora, de alguma forma, tenham acesso a tudo que aconteceu antes, até que vocês chegassem a este momento, para a comemoração dos 20 anos. Isso é tão lindo, porque a palavra de Deus nos diz que o primeiro mandamento, como promessa, se referindo aos pais, e nesse caso aqui, pastor Rude e Graça, sempre serão os pais espirituais desta casa e merecem honra. E a honra pavimenta um caminho de prosperidade e de longevidade também. Então essa igreja vai viver muito, vai ser muito próspera, porque tem este valor da honra nos seus alicerces, nas raízes, e isso é muito lindo, viu? Pastores Rude, Graça, por onde eu tenho passado, por tantos lugares, eu tenho contado da experiência de vocês, de como Deus, num ato de fé, deu o templo aí da igreja em Rolândia. Puxa, que história linda, que história maravilhosa, e as futuras gerações precisam ouvir esta medida de fé. Então a primeira marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja que tem memória e honra aqueles que serviram antes, que é o caso de vocês. Amém, queridos? Bom, Jesus passou 3 anos e meio com os seus discípulos, e esses dias eu vi algo maravilhoso, que o maior objetivo dele foi esvaziar
os discípulos que andavam com ele. Os 12 e depois um grupo maior, até os 120. Jesus trabalhou durante 3 anos e meio, arduamente, esvaziando esses homens completamente, estrutura religiosa, caráter, concepções de mundo, de vida, e esvaziou eles completamente, tratou com eles, para que em Atos capítulo 2, eles pudessem ser completamente cheios do Espírito Santo. A primeira experiência com Cristo, a nossa experiência de cruz, fala desse esvaziar. Então, quando estamos vazios de nós mesmos, estamos prontos para sermos cheios do Espírito Santo. Nós entendemos melhor este conceito quando lemos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18. Diz assim o texto, Paulo dizendo: "E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito." Troque a palavra vinho aqui por qualquer outra palavra que nos nossos dias pode também nos embriagar, né? O trabalho, o lazer em excesso, a família, o ministério, tantas coisas que, se não tomarmos cuidado, pode nos encher de tal forma que acaba tirando o espaço do Espírito Santo em nossas vidas. Estamos falando das marcas de uma igreja saturada pelo Espírito Santo. E lá no capítulo 2 de Atos, no verso 42, diz assim, que esta igreja saturada pelo Espírito Santo, diz assim: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações." A gente poderia falar muito sobre esses 4 aspectos: a importância da palavra, a importância da comunhão, a importância do partir do pão, que tem a ver com a ceia, mas também tem a ver com a generosidade e a bênção de uma igreja que aprende a compartilhar, a se dar. Tanto é que o testemunho desta igreja de Atos é que ela caiu na graça do povo, por causa deste coração abençoador. E também perseveravam nas orações. Mas eu destaco aqui a palavra perseverança. E esta é a segunda marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo. É uma igreja que persevera, que tem compromisso com a palavra, que trabalha duro para manter a comunhão e paga um preço para estar juntos nos projetos, nos sonhos, na visão, nos cultos, nas células, né? Que paga um preço para ser generosa, porque teve não apenas o coração convertido, mas os bolsos convertidos também. Então é generosa para abençoar. Atos capítulo 25 nos ensina, 20 e 25 nos ensina que mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você quer ser feliz, precisa aprender a compartilhar. E era uma igreja que perseverava também nas orações. Uma igreja saturada pelo Espírito Santo. É uma igreja que persevera. Vocês, queridos, têm esta marca. 20 anos não são 20 dias, né? São 20 anos de perseverança. E isso mostra que o Espírito Santo, ele está presente nesta igreja. Glória a Deus por isso. No capítulo 3 de Atos, então nós vemos o encontro de Pedro e João, que estão indo para a oração, porque perseveravam na oração. E ali na porta do templo, chamado Formosa, eles têm um encontro com um homem paralítico. Diz lá, se você ler o texto, que todos os dias, aquele homem que já tinha 40 anos, quando tem um encontro com os apóstolos, ele era levado todos os dias para pedir esmolas, para mendigar, né? Ali na frente do templo. É interessante porque esse texto nos mostra que ele tinha amigos e que todos os dias levavam ele até a porta do templo. Mas de fato esses amigos nunca mudaram a vida dele, nunca mudaram. O que eles fizeram no máximo foi criar condições para ele continuar sobrevivendo, ou seja, criando uma oportunidade para ele pedir esmolas. Amados, a proposta do Evangelho não é a melhoria do homem, viu? Não é tornar um marido melhor, uma esposa melhor, não.
A proposta do Evangelho é morte e ressurreição, é morrer para o velho homem, para que nasça uma nova criatura. E muitas vezes nós estamos assim, né? Permitindo que as pessoas tenham acesso apenas à porta do templo, sem nunca desfrutar da plenitude do templo, de poder entrar pelas portas do templo. Nesse contexto de Atos 3, aquele homem de 40 anos nunca tinha entrado no templo, porque pessoas com deficiência não podiam entrar no templo. No Evangelho de João, capítulo 10, Jesus se apresenta como a porta. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amados, muito perto da porta não é dentro. Quantas pessoas, estão aí ou chegaram tão perto da porta, mas jamais experimentaram uma porta de salvação, que é Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra alguns. Pilatos chegou tão perto, o jovem rico chegou tão perto, o próprio Judas chegou tão perto, mas não entraram pela porta de salvação. E a terceira marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja que leva as pessoas para dentro da porta de salvação. Isso significa, muitas vezes, amados, falar a verdade em amor. A gente fica às vezes com tanto medo de ofender as pessoas, e muitas pessoas estão partindo para a eternidade sem Jesus, com todo o nosso respeito, mas sem Jesus. Então é preciso uma ousadia, e só seremos ousados se formos uma igreja saturada pelo Espírito Santo. Amém? No nosso país, de tradição religiosa de mais de quase 600 anos, nós aprendemos muitas coisas pela tradição religiosa. E a tradição tem nos feito, tem feito o nosso povo como mendigos à porta do templo, esperando uma esmola, quando na verdade, através de Jesus, nós nos tornamos filhos e podemos ter acesso à mesa juntamente com o Pai. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 4 nos traz a quarta marca. E diz ali que os líderes da época ficaram impressionados com Pedro e João, porque eram homens simples, mas eles ficaram impressionados pela desenvoltura, pela fala, pela fé daqueles homens, e constataram, diz o capítulo 4, no verso 13, que eles haviam estado com Jesus. E lá no verso 29 e 30, porque depois de presos, sabatinados, eles dão uma orientação, ou fazem ameaças para Pedro e João, dizendo assim: nós vamos deixar vocês irem, mas vocês não podem mais falar neste nome. E olha só a oração que eles fazem no verso 29 e 30. Ele diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. A quarta marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja que avança diante das ameaças. E vocês são assim, eu creio nisso, tem sido assim durante esses 20 anos. Muitas ameaças, muitas adversidades, muitas barreiras, muitos obstáculos, mas vocês fazem parte de um povo, conforme diz lá em Hebreus capítulo 5, que não retrocedem. Não retrocederam e não vão retroceder. Amém?
todos os sonhos e projetos do Senhor vão se cumprir. E todas as vezes que vocês se sentirem ameaçados de alguma forma, diante de grandes desafios, lembrem-se desta passagem. Senhor, diante das ameaças, Senhor, que o Senhor nos dê ousadia, nos concede, para que a gente continue pregando a Tua palavra. Enquanto o Senhor estende a Tua mão para curar, para fazer sinais, para fazer prodígios, para fazer milagres em nome de Jesus. Uma igreja que não retrocede diante das ameaças, uma igreja saturada pelo Espírito Santo, é uma igreja que avança. Em Atos capítulo 5, nós temos a quinta marca, quando apresenta a história de Ananias e Safira. E aqui o assunto não é dinheiro, não é questão de divisão de dinheiro. Conhecemos a história, esse casal vendeu uma propriedade, se apresentou diante dos apóstolos dizendo que estavam entregando tudo, mas não estavam, haviam retido parte da oferta. Isso fala não de dinheiro dividido, mas fala de coração dividido. Em outras palavras, fala de uma vida de hipocrisia. Há um julgamento, aqueles homens, aquele casal, e eles acabam perdendo a vida. Parece que Deus foi rigoroso demais com eles, não é verdade? Mas não. O que estava sendo estabelecido ali era um padrão que serviria para a igreja de todos os tempos, inclusive para nós e para vocês aí em Rolândia que estão completando 20 anos. Amados, Deus não tolera a hipocrisia, viu? Eu tenho falado muito sobre isso, muitas vezes que eu estive aí pessoalmente com vocês, falei sobre o Salmo 51, verso 6, palavras do salmista, arrependido por aquilo que ele havia feito. Davi faz a seguinte oração dizendo: Senhor, eu sei que Tu amas a verdade no íntimo. Nada de hipocrisia, nada de vida de aparência, nada de vida religiosa, mas uma vida plena, uma vida pautada pela verdade. Então a quinta marca de uma igreja saturada pelo Espírito Santo é uma igreja que vive o que prega e que não abre mão desta verdade. Uma igreja que não negocia a verdade. Diante de propostas tentadoras, diante de ameaças, como eu já falei, ela continua firme, comprometida com a palavra, comprometida com a verdade, não procurando agradar a homens, mas procurando agradar ao Senhor. E eu me lembro aqui das palavras de Jesus, quando ele diz: a minha vontade, ou a minha fome, a minha comida, melhor dizendo, é fazer a vontade do meu Pai. Amém? Glória a Deus por isso. E Atos capítulo 6 nos traz a última marca que eu quero deixar com vocês de uma igreja saturada pelo Espírito Santo. Aqui acontece a instituição dos primeiros diáconos da igreja. Os gregos começaram a reclamar que as viúvas não estavam sendo atendidas. Então os apóstolos se reúnem e sabiamente eles concluem ali, dirigidos pelo Espírito Santo, que não devem deixar de lado a oração, nem o estudo, a preparação da palavra, mas que devem procurar entre o meio do corpo da igreja homens cheios do Espírito Santo e capazes para servir nessas áreas. Debaixo de oração eles fazem isso e escolhem vários homens que vão tomar conta e vão administrar toda esta situação, as demandas naturais da igreja. E a última marca desta igreja saturada pelo Espírito Santo é exatamente isso, é uma igreja que serve. E eu quero dizer, vocês são um exemplo disso, de uma igreja que serve para dentro, mas que serve para fora também. Serve a comunidade, serve os mais carentes, De muitas formas, eu sei que essa é uma marca desta igreja, Que tem esta preocupação, que tem essa característica, esse anseio no DNA de vocês, que é uma igreja voltada para fora, não para dentro, mas para fora. E isto é uma grande bênção. Quantas e quantas vezes
Eu estive aí pessoalmente com vocês e fui servido por vocês. Falo agora com os pastores, mas falo com você também que faz parte desta liderança, você que é membro desta casa, que nos serviram de tantas formas, nos abençoando com amor, com cuidado e com provisão. Marcos 2 fala de amigos que levaram um paralítico para cima do telhado, abriram o telhado e desceram esse paralítico até a presença de Jesus para que ele fosse curado. Não se intimidaram diante das adversidades, romperam barreiras, foram criativos e alcançaram aquilo que eles desejavam, que era a cura do seu amigo. E eu ouvi uma vez uma ministração muito interessante, em que o autor que escreveu aquela nota dizia assim: quem consertou o telhado? Ou seja, o milagre aconteceu e quem consertou o telhado? E Deus colocou uma ministração em meu coração, um ensino sobre os consertadores de telhado, que são aquelas pessoas que trabalham no secreto, que são aquelas pessoas que não estão à frente, no palco, no púlpito, mas que são tão importantes para a vida da igreja. Uma igreja saturada pelo Espírito Santo tem pessoas que têm coração para servir, para cuidar dos carros, no estacionamento, para providenciar água, para fazer parte do ministério de voluntariado, cuidar das crianças e tantas outras coisas tão importantes para a vida da igreja. Queridos, eu tenho tanta alegria em estar este momento com vocês e quero encerrar abençoando e profetizando que venham mais 20 anos pela frente de muita prosperidade, que os sonhos de vocês se realizem, porque é o que diz a palavra do Senhor: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A palavra sobre vocês nesta noite é Efésios 3:20, do Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que vocês possam pedir ou pensar. Note aqui, não apenas sobre aquilo que vocês verbalizam, mas sobre aquilo que apenas vocês pensam e desejam para o futuro desta igreja. Deus está se movendo e vai se mover de forma infinitamente mais sobre o que você ainda não verbalizou, apenas pensou. Isso tem a ver com os pastores, isso tem a ver com a liderança, isso tem a ver com esta igreja linda. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade e abençoo a igreja em Rolândia. Obrigado, Senhor, pelos 20 anos que eles têm feito a diferença naquele lugar. Obrigado por esta igreja viva, abençoadora, saturada pelo Espírito Santo. Que eles possam realizar os sonhos do coração deles, Pai. Essa é a nossa oração. Obrigado pela amizade, obrigado pelo carinho. E lembrem-se sempre de orar por nós aqui no Sertão Nordestino, viu, queridos? Deus abençoe. Amamos muito vocês. Fiquem na paz.